Deus. Paz, queridos. Amém? Deus é bom. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu trago um abraço da minha esposa, da minha família. É muito bom poder estar compartilhando um pouquinho da palavra. 1 Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler um texto aqui. Na verdade, eu quero ler muito mais do que um texto. A gente vai ler alguns textos aqui da palavra. Mas eu já quero começar com esse, porque é uma inspiração que Deus tem trazido para a minha vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado. Amém? Não apenas por causa de uma palavra apenas inteligível, mas porque eu sei que o poder de Deus, a unção do Espírito, ela está presente e manifesta nesse lugar. Amém? Só depende de uma coisa para que você saia daqui diferente: é você estar aberto, amém? Para receber. E nosso coração, eu espero que o seu seja, o meu é muito terra boa para receber a semente da palavra, amém? Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 19 também. 1 Reis 19, 19. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Versículo 21. E voltou, pois, de o seguir, tomou as juntas de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois coziu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Fecha teus olhos. Pai, eu te dou graças por essa palavra. Senhor Jesus, eu não vim ter com esse povo com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu te dou graças, Jesus, porque não é a minha inteligência, não é aquilo que eu preparei, não é aquilo que está simplesmente no meu repertório de mensagens, não é isso. Mas eu tenho certeza, Pai, que a inspiração do Teu Espírito, que a Tua palavra, que a Tua instrução vai ser evidenciada através daquilo que vai sair da minha boca. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço porque eu me faço um canal nas Tuas mãos. Como ferramenta eu me coloco à Tua disposição. Eu te agradeço, meu Jesus. Eu te louvo por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos diante de um texto de um garoto, de um homem que estava trabalhando. Você pode dizer trabalhando? A Bíblia diz que ele estava juntando e apacentando ali, cuidando do gado. Mas o profeta do Senhor chegou até Eliseu, e a Bíblia diz que a capa, o manto de Elias caiu sobre Eliseu. E aí, imediatamente ele volta e começa a organizar tudo. Não organizar, mas muito mais intenso do que isso. Ele começa a desfazer aquilo que ele estava fazendo. Ele começa a matar os bois, a matar o gado, porque ele sabia que aquilo que tinha caído sobre ele era muito forte, era muito pesado, e ele não poderia mais viver uma vida comum depois daqueles dias. Você está comigo? Depois que o homem de Deus chegou e a capa e o manto de Elias caiu sobre Eliseu, ele tinha convicção ali de que ele não poderia mais viver aquela mesma vida comum, porque havia uma unção que agora tinha caído sobre a sua vida, e agora ele estava debaixo de uma nova perspectiva de vida, de um novo estilo de vida, e agora ele não podia mais viver aquela vida comum. E aí o que é que acontece? Elias deixa tudo. Eu disse tudo. Eliseu, melhor dizendo, deixa tudo. Eliseu deixa tudo para seguir um homem que não tinha nada para oferecer a ele, um homem que passa e não oferece a Eliseu uma vida de luxo, não oferece a Eliseu uma vida com muita regalia, não. Ele apenas toca com o seu manto a vida de Eliseu, e ele imediatamente para de trabalhar, de viver a sua própria vida, os seus próprios projetos, a sua própria organização ali, e ele começa a seguir esse homem.
Não só o homem, mas a unção que estava por trás desse homem que havia caído sobre a sua vida. Aleluia! E eu quero dizer, meu irmão, eu quero começar a minha mensagem te fazendo uma pergunta. Que coragem é você largar tudo por causa de uma unção que caiu sobre a sua cabeça? Que coragem é de uma pessoa largar tudo por causa de uma unção, de um manto que caiu sobre a sua cabeça? E foi exatamente isso que Eliseu fez. E eu quero te fazer uma pergunta, não me responda, por favor. O que você está disposto a fazer pela unção que está sobre você? O que nós estamos dispostos a enfrentar? O que nós estamos dispostos a fazer por aquilo que está sobre as nossas vidas? Por aquilo que já está disponível para nós? Porque eu olho para as Escrituras e eu digo assim: meu Deus, aquilo que eu estou desfrutando não é ainda, não chegou ainda na plenitude daquilo que a Bíblia diz. Meu Deus, aquilo que eu estou vivendo ainda não chegou na plenitude do que está escrito na palavra, daquilo que o meu Jesus diz. João capítulo 14, o próprio Jesus dando uma instrução para os seus discípulos, no versículo 12, ele diz: vocês creem em mim, porque aqueles que creem em mim farão obras muito maiores do que aquelas que eu fiz. Você está comigo? E quantos sabem que o ministério de Eliseu foi muito mais poderoso em milagres, em manifestações, do que o de Elias? A nível de milagres, de manifestação da glória de Deus, foi muito mais grandioso. Você está comigo? Ou seja, um homem que estava trabalhando, foi achado pela unção, foi achado pelo manto do profeta, e imediatamente a consciência chegou de que ele não podia mais viver aquela mesma vida. Que vida? Uma vida trabalhando normalmente, uma vida na sua rotina diária, uma vida com os seus próprios projetos, uma vida comum. E eu quero dizer, meu irmão, você não nasceu para ser comum. Eu quero dizer, meu irmão, você não nasceu para viver uma vida comum. Você não nasceu para viver fazendo coisas que todo mundo faz. Você não nasceu para viver qualquer vida. Um manto de unção caiu sobre a sua cabeça. Aí eu quero te falar e quero te perguntar: o que nós estamos fazendo diante dessa oportunidade que Deus está dando? O que nós estamos fazendo diante dessa unção que caiu sobre as nossas vidas? E eu te digo, meu irmão, eu não sei qual é o nível da tua intensidade, eu não sei qual é o nível da tua entrega nesses dias, mas nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, que nós estamos dando tudo por essa causa. Ou seja, se a unção de Deus me encontrou, se o Jesus da Bíblia me encontrou, eu não posso e não tenho direito de viver a mesma vida. Qual a vida, pastor? Uma vida normal, uma vida comum, uma vida com projetos naturais, uma vida onde passa ano e nada acontece, uma vida onde eu estou com as mesmas perspectivas, uma vida onde eu estou com os mesmos sonhos, uma vida onde eu não tenho nenhum tipo de expectativa de avanço, de expectativa de crescimento, uma vida que não influencia outras pessoas. Não é essa vida, não é essa vida que Deus quer para mim, não é essa vida que Deus quer para você. Uma vida natural. E diante de algo tão poderoso que caiu sobre Eliseu, ele não teve outra escolha, irmão. Foi muito forte. Quando o manto do profeta cai, olha só que coisa linda. Você pode ler o texto novamente? Eu queria enfatizar isso. Aleluia, aleluia. Eliseu deixou os bois e, correndo atrás de Elias, disse: deixa-me dar um beijo de despedida. Ele disse: deixa-me dar um beijo de despedida. Sabe o que ele estava dizendo? Depois que essa unção me encontrou, eu quero me despedir de tudo aquilo que é natural. Depois que essa unção tocou a minha vida, eu quero me despedir da minha própria, porque a partir de hoje eu não vou viver a minha própria vida, porque existe uma unção agora que eu carrego, existe algo que está sobre a minha cabeça. E ele vai se despedir. E o gado que ele estava apacentando, e o gado que ele estava organizando, agora ele despreza, agora ele mata, e ele dá às pessoas de comer, e ele vai seguir Elias. Sabe o que isso sinaliza para as nossas vidas, gente? É que depois que você tem um encontro real com Jesus, você não pode mais viver a mesma vida. Não tem condições mais de viver os mesmos sonhos, os mesmos projetos.
Nós estamos em uma única expectativa agora. Nós estamos em uma única expectativa agora. Vamos um pouquinho mais para frente? 2 Reis. Vamos mais para frente? Vocês estão comigo? 2 Reis. Aleluia. Aleluia. Olha só que coisa extraordinária, irmãos. A ousadia, depois que a unção encontra um homem, a ousadia que invade o seu coração. E eu te digo, meu irmão, debaixo da unção você é capaz de fazer coisas que sem a unção você não faz. Porque quando a unção capacita você, ousadia vem. Quando a unção capacita você, ferramentas vêm. Quando a unção capacita você, a instrução de Deus começa a ficar mais, sabe, palpável. Agora você passa a ouvir coisas que você não conseguia ouvir e a entender coisas que antes você não conseguia entender. Olha só que coisa poderosa. Versículo 2, irmãos. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. E então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também sei, calai-vos. E Elias disse: Eliseu, rapaz, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu servo sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. E assim eles foram juntos, e foram 50 filhos dos homens, 50 homens filhos dos profetas, e pararam de frente deles. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito. Na NVI diz assim: eu quero ser herdeiro do teu espírito profético. Deixa eu dizer uma coisa para você. Elias estava no final do seu ministério, já próximo a partir. Irmãos, isso aqui é muito violento. Essa palavra ela pode mudar a sua vida. Preste atenção em cada detalhe dela. Elias estava bem pertinho de concluir o seu ministério, a sua carreira. E o seu fiel escudeiro, Eliseu, já sabendo que estava próximo à sua partida. Preste atenção que isso é muito forte. E as pessoas estavam avisando: ei, você está sabendo? Vocês estão sabendo? Está próximo, você já sabe que está próximo a partida de Elias? E ele disse: eu sei. E aí Elias insiste com Eliseu e diz assim: rapaz, você está sabendo que querem a minha morte, querem a minha cabeça? Ei, é melhor você ficar aqui. E ele disse assim: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que eu jamais te deixarei. Elias tentou ir para o Jordão, Elias tentou ir para Jericó, Elias tentou ir para alguns lugares sozinho, e ele disse: Eliseu, fica, é melhor eu ir sozinho. E ele disse: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que jamais te deixarei. Ele insiste, e quando a capa de Elias sobe, meu irmão, que ele levanta, e que eles passam a pé enxuto,
Elias diz assim: o que é que você quer? Porque está no final, eu estou muito próximo de partir. E Eliseu disse: eu quero ser herdeiro do teu espírito profético. Eliseu disse: eu quero porção dobrada daquilo que você tem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eliseu foi achado por uma unção, e ele começou a servir Elias. E ele começou a servir, a estar do lado, a ser o companheiro. E no final da carreira do profeta, em alguns momentos onde o profeta sinaliza, ele diz assim: fica aqui. Não, mas ele sabia que depois que essa unção tinha tocado ele não podia viver aquela vida que ele estava vivendo. E ele disse: não, eu me recuso a te deixar sozinho, porque eu sei aquilo que você carrega. Eu sei aquilo que você carrega, e eu não posso ficar sem estar debaixo desse manto e dessa unção. Por favor, me deixa aí. E eles foram juntos, e mais uma vez Elias pede a mesma coisa, e mais uma vez Elias pede a mesma coisa, e ele diz: tão certo como vive o Senhor, que eu jamais te deixarei. Deixa eu perguntar algo para você, meu irmão. Você está sendo insistente nesses dias? Você está sendo insistente nesses dias? Porque nós estamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, é o tempo. Senhor, nós estamos aqui. Senhor, essa unção nos tocou. Senhor, um manto caiu sobre as nossas cabeças e nós não vamos descansar. Nós podemos ir para um lugar, nós podemos ir para um outro, mas nós sabemos aquilo que você carrega, e nós estamos debaixo dessa unção. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele passou 3 anos e meio ensinando tudo aos discípulos. Você está comigo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Glória a Deus. Atos no capítulo 1. Versículo de número 3 diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, e sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai. Porque na verdade vos digo que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo depois destes dias. Preste atenção. Em toda a trajetória de Jesus, Jesus passa 3 anos e meio com os discípulos, ensinando, curando, pregando. Milagres, sinais e prodígios aconteciam pelas mãos de Jesus. Os discípulos estavam ali com ele, acordando com ele, dormindo ao lado dele, convivendo com ele. Quando você vai ler João capítulo 14, 15 e 16, Jesus vai falar sobre a promessa de algo que está por vir. E ele diz assim, até em João no capítulo 16, ele fala algo poderoso. Ele diz assim: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não são capazes de suportar. Mas quando o Espírito Santo vier, vocês vão ser capazes de suportar. Ele vai guiar vocês, ele vai falar para vocês dessas coisas que eu ainda não posso falar. Jesus diz: é necessário que eu vá, para que ele possa estar no meio de vocês. O Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, aquele que vai estar conosco, guiando em toda a verdade, consolando o homem, levando o homem a uma consciência do pecado, da justiça, do juízo, trazendo um despertamento
Essa é a grande obra do Espírito Santo. E o Senhor estava justamente sinalizando essa nova fase que iria se iniciar da igreja. Essa nova fase que iria se iniciar no meio deles. E eles estavam com muita expectativa. E Jesus foi muito claro. Ele disse: se vocês creem em mim, vocês vão realizar muito mais coisas. Sabe aquilo que eu realizei, o meu ministério, aquilo que eu vivi? Se vocês estiverem nesse mesmo desejo, nessa mesma intensidade, vocês vão realizar muito mais coisas. E os discípulos se agarraram com a promessa de Deus. E olha só que coisa linda. Atos no capítulo 1, a gente está lendo, vamos prosseguir. Pois aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás o reino em Israel? E diz: não vos compete saber tempos ou estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8: mas recebereis poder do Espírito, que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é o nível da tua entrega, da tua fome, da tua sede, o quanto você está sedento pelo Senhor nesses dias. Mas é impossível. Eu quero dizer, é impossível ter um relacionamento com Jesus, ter um encontro real com Jesus, e você se deparar com uma falta de intensidade. As pessoas que estão se relacionando com Jesus nesses dias, e que estão verdadeiramente tendo uma experiência profunda, de fome, de sede, de intensidade, de entrega, nós estamos nos deparando com algo poderoso. E eu quero dizer que do mesmo jeito que a capa de Elias caiu sobre a vida de Eliseu, o manto do Espírito e a unção de Deus caiu sobre a igreja. A Bíblia diz que Jesus, ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus. E o seu ministério começa de uma forma poderosa. O Espírito Santo veio sobre Jesus. O poder do Espírito estava sobre ele. A unção, a manifestação do Espírito estava sobre Cristo. E ele disse, quando ele morre, que ressuscita, ele vai ter esse bate-papo antes de subir aos céus, esse bate-papo pessoal, e ele diz: vocês precisam ficar em Jerusalém, porque vocês vão receber algo poderoso, vocês vão receber algo grandioso. E a promessa é real, e acontece. Os discípulos, quando recebem a promessa de Atos capítulo 2, eles ficam cheios do Espírito Santo, e a igreja começa a se multiplicar em uma proporção extraordinária, sinais, prodígios, maravilhas. Agora, uma coisa você precisa entender: Eliseu estava do lado de Elias, insistindo: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E o próprio Elias pergunta: o que é que você quer? Antes de eu concluir a minha carreira. Ele diz: eu quero porção dobrada. Eu não sei aquilo que você mais quer, meu irmão. Eu não sei o nível da tua entrega e da tua intensidade nesses dias, mas eu quero dizer, você está diante de um homem que sabe o que quer para esse tempo. E eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a querer a mesma coisa, a desejar as mesmas coisas. Sabe, eu não quero chegar diante do meu pai e dizer assim: não, eu não fiz, eu não correspondi àquilo que foi colocado sobre a minha vida. Não, eu deixei a desejar diante das ferramentas, da unção, das habilidades, da glória, da graça, do poder que foi liberado para você. Sabe, é algo muito grande que está sobre a igreja, meu irmão. Você tem noção do poder que está disponível para a igreja do Senhor? Aquilo que Ele mesmo disse que nós faríamos. E nós estamos vivendo numa geração de seguidores. Só seguidores. Pessoas que não estão dispostas a renunciar pela unção. Porque quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, ele deixa tudo. Ou seja, não existia mais nada que chamasse a sua atenção, não existia mais nada que pudesse fazer ele voltar atrás diante da unção que havia caído sobre ele.
É por isso que muitas vezes as coisas não acontecem, queridos. É por isso que nós estamos orando, e parece que a intensidade, porque não é as orações, mas é a intenção das orações. Não é o quanto nós estamos cantando, mas é o quanto nós estamos sendo intencionais. Não é o quanto nós estamos servindo, mas estamos servindo para quê? Não é o quanto nós estamos trabalhando, mas estamos trabalhando para quê? E aquilo que eu tenho mais batido para esses dias é: vamos sair de uma vida no automático, onde nós estamos vivendo, e nós não estamos mais reagindo e agindo para a glória de Deus. Deixa eu dizer algo para você muito forte. Posso? Se você parar de ter fome e de ter sede, você para de crescer. Eu vou te dizer de novo. Você quer crescer? Quantos querem crescer em Deus aqui? Você quer crescer em Deus? Existe, na verdade não é segredo, está na palavra. Fome, sede. Sabe o que é que tinha na vida de Eliseu que fez com que ele herdasse aquela unção profética? Eliseu tinha coragem. E mesmo diante dos riscos de estar do lado do profeta, e mesmo diante dos riscos, e mesmo diante das tribulações, e mesmo diante das circunstâncias de estar do lado de um homem que não tinha nada para oferecer. E deixa eu dizer algo para você. Jesus, quando chama os discípulos, Jesus não tinha nada para oferecer para eles. Muito pelo contrário. Em alguns momentos Jesus disse assim: vocês querem me seguir? Vocês estão dispostos a serem meus discípulos? Em alguns momentos Jesus disse assim: não, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus vai dizer: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, deixa tudo, deixa a tua profissão, deixa todas as coisas e vem para me seguir. Aí você acha que a cada cidade que Jesus andava com os discípulos tinha um hotel de luxo onde eles ficavam? O que é que ele oferecia para aqueles caras? O que é que ele oferecia para aqueles homens? Jesus chegava e dizia assim: cara, eu não tenho nada para te oferecer, eu só tenho uma coisa. Você está vivendo uma vida sem propósito e eu posso te dar uma razão para viver. Você está sofrendo por causa de nada, agora eu vou te dar uma razão para sofrer, vem comigo. Vamos sofrer por uma causa, é melhor do que sofrer sem causa nenhuma. Ah, você está vivendo em função dos seus próprios projetos? Ei, chegou o tempo de parar de pescar. A minha pescaria é em outro nível. Vamos ser pescador de homens? Aí depois que a unção toca os caras não querem mais outra coisa. A Bíblia diz em João no capítulo 6, preste atenção, isso aqui é muito violento. Em João no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus foi criticado e recebeu oposição quando estava em Cafarnaum, porque o discurso estava muito duro. Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo no meu reino. Todo mundo estava indo embora, o discurso estava pesado. E aí alguns discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, não é melhor mudar a palavra não? O discurso está muito duro, tem algumas pessoas indo embora. Ele está dizendo assim: ei, vocês querem também? Aí Pedro diz assim: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Em outras palavras, sabe o que é que Pedro está dizendo? A gente não está entendendo nada, mas a gente sabe que o Senhor tem algo diferente, o Senhor carrega algo diferente. Ei, eu não estou entendendo muita coisa dessa palavra não, mas daqui de perto aqui eu não saio, eu vou ficar aqui. Isso é unção. Isso é o poder em manifestação de um homem que a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que ele não tinha aparência, nem tinha formosura, e a Bíblia chama ele como homem de dores. Um homem de dores, que não tinha aparência nem formosura. Em outras palavras, o que é que o profeta está dizendo, gente? Que Jesus não tinha nada para oferecer, nem na sua aparência física. Ou seja, não era alguém que a gente olhava e dizia assim: rapaz, eu vou seguir esse homem, é tão
Espírito. Não tinha nada em Jesus que pudesse atrair os olhos dos discípulos. Nada. E o que é que atraía? O manto que estava sobre ele. A unção que estava sobre ele. A unção que estava sobre ele. E quando ele dizia, ei, segue-me, o pessoal deixava tudo. Eu tenho que seguir esse cara. Ei, segue-me, eu vou. Ei, segue-me, o que é que vai ter lá? Não, lutas, perseguições, mas de uma coisa eu tenho certeza, tem poder, unção, manifestação, e a vida de outras pessoas serão tocadas. Ei, o que é que vai ter? Sabe, queridos, o que é que você está disposto a fazer por aquilo que está sobre a sua vida? A tua vida vale a morte de Jesus? O sacrifício de Jesus foi glorioso, não foi não? Não foi grandioso o sacrifício de Jesus? Perfeito, inerrante, sublime. O sacrifício de Jesus foi extraordinário. O sacrifício de Jesus foi sem igual. Nada vai existir algo tão perfeito. O sacrifício de Jesus proveu todas as coisas, nos livrou de todas as coisas. O sacrifício de Jesus nos restaurou a nossa amizade com Deus, restaurou todas as coisas na nossa vida. Tudo foi conquistado por meio do seu sacrifício. Beleza, essa unção está sobre a igreja. Efésios fala sobre isso, que a unção, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está sobre os filhos. A unção foi liberada, em Atos 2 o Espírito Santo veio, beleza, a gente sabe de tudo isso, a gente aprendeu isso, a gente sabe que o Espírito está sobre nós, dentro de nós, a gente sabe de tudo isso, mas saber não é suficiente. Eu conheço muita gente que sabe muito, e talvez a gente esteja diante, preste atenção aqui, diante da, quando eu digo igreja, eu digo no aspecto geral, tá gente? A gente está diante de uma igreja muito inteligente, conhece demais. Talvez eu acho que nunca se viu um povo tão inteligente na palavra como esse tempo, um povo que sabe muito. E o que é que eu estou sentindo falta? Prática, vivência, experiência, estilo de vida, modelo, exemplo. E depois que a unção toca um homem, esse homem não é mais o mesmo. Deixa eu dizer algo para você, depois que eu fui tocado por essa unção, você não tem como olhar para trás. Você não tem como retornar a viver aquela vida. Você não tem como voltar a viver uma vida comum. Alguém que conhece Jesus, alguns princípios que ele tinha, alguns princípios naturais que ele tem, cai por terra. Porque o conhecimento de Jesus faz com que você eleve o nível, e coisas que para você era muito uau, você valorizava, agora você não valoriza mais. Coisas que para você era top, agora não são mais. O tempo que você gastava em algo, agora você gasta com outra coisa. Alguém que conhece Jesus, há uma troca de prioridades. Eu priorizava muito isso, e agora eu deixei de priorizar, porque agora eu conheci um homem, que agora, esse homem é a razão da minha vida. Alguém que se encontra com Jesus e tem um encontro real, vive para a glória de Deus. É por isso que eu não entendo, nessa geração. Não entende o que, pastor? Pessoas que estão diante da exposição da palavra, da unção. Pessoas que estão diante dessa entrega, dessa vida. E elas decidem não mergulhar. Elas criam uma barreira. E a palavra não consegue se enraizar no coração. E não há progressão, não há avanço. Eu quero dizer algo para você, meu irmão.
Eu tô vendo alguns amigos meus, é interessante. Eles colocam lá na bio do Instagram, né? Cristão. E aí eu cheguei nesses dias para um e disse assim: você sabe o que significa isso? O que é ser cristão? Aí ele disse: não, é porque eu coloquei lá porque eu creio em Deus. Você sabe o que significa seguir Jesus? Pastor, o que é seguir Jesus? O que é que Jesus... Quais são os critérios para seguir Jesus? Posso resumir bem? Morrer. Vou dizer de novo, sabe qual é o critério para seguir Jesus? Morrer, matar o gado. O que foi que Eliseu fez? Matou o gado, deu o povo de comer e depois foi seguir Elias. Qual é o critério para seguir Jesus? Morrer. E morrer para quê, pastor? Morrer para você, morrer para o mundo, morrer para o seu eu, se deixar ser transformado, morrer para os pecados, para as manias, morrer para as nossas falhas, morrer para as nossas debilidades, colocar diante de Deus as nossas fraquezas, se deixar diante dessa unção poderosa que está sobre nós, ser transformado por completo e por inteiro. O que é seguir Jesus? É amar o que Jesus ama, é conviver com quem Jesus convive e odiar o que Ele odeia. E o que é que Jesus odeia, pastor? O mundo. Porque aqueles que se fazem amigos de Deus são inimigos do mundo. Entenda, não é mundo pessoas, é mundo sistema. Porque o sistema do mundo está dominado por Satanás. Você está comigo? Aí eu te digo, essa unção está sobre você? Responde com mais intensidade, rapaz. Essa unção está sobre você ou não? Tá? Essa unção me encontrou, eu fui achado por ela. Amém. E depois? Não, eu tenho a unção me encontrou. A unção me atraiu, a unção me encontrou. Agora eu tenho o Senhor, eu tenho o Espírito Santo. Não, agora vai ser diferente. Certo? Olha só que coisa linda. Antes da unção vir sobre Pedro, tem todo aquele processo. Pedro nega Jesus, o processo de conversão de Pedro, aquela coisa toda. Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e quando ele chega em Pedro, Jesus com aquela mesma conversa: é necessário que eu morra, que eu padeça na mão dos pecadores e aquela coisa toda. E o que é que Pedro diz? Não, Senhor, longe de ti fazer tal coisa. Não, Senhor, não, Senhor. Não, se é para morrer, eu vou para a morte com o Senhor. Eu vou contigo para a morte. E Pedro nega Jesus e tal. E depois Jesus vai ter um bate-papo direto com Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E depois da instrução de 40 dias, vai ler Atos capítulo 4 para você ver o que é um homem cheio do Espírito Santo. Porque diante do risco até de morrer, Pedro disse: eu vou continuar falando das coisas que eu vi e das coisas que eu ouvi. O que é ser tocado pela unção? Quando um manto de unção cai sobre você, meu irmão, você não vive mais a mesma vida. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo agora. Aleluia.
Atos capítulo 4. Aleluia, aleluia. Eu quero ler a partir do versículo, Atos capítulo 4, a partir do versículo 8, para você entender. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele estava como? Lhe diz: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem, e do modo que foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em quem, em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse que está diante de vós, esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, os informados de que eles eram homens sem letras e indoutos, e maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só, irmãos, presta atenção. Mas, para que não se divulgue, versículo 17, mas entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais em homem algum. E chamando, disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles estavam sendo ameaçados de não ensinar, de não falar e de não pregar no nome de Jesus. Então Pedro e João disseram: é justo diante de Deus ouvir-vos mais do que a Deus, porquanto não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aleluia. Versículo 24: e ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Deus, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram contra nós, contra o seu ungido. Olha só, versículo 28: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho anteriormente tinha determinado que se havia de fazer. Agora pois, ó Senhor, olha para as ameaças, aleluia, e concede aos teus servos ousadia para pregar a tua palavra, e enquanto estende as mãos para curar, peçam que faça prodígios, maravilhas pelo nome de Jesus. Meu irmão, quando a unção vem sobre você, o que é que esses dois homens estavam acontecendo com esses caras aqui? Fica tranquilo que daqui a pouco eu encerro, amém? Você está tranquilo aí ou não? O que é que estava acontecendo com esses dois homens? Preste atenção que isso é importante. O que é que estava acontecendo com esses dois homens? Os caras estavam pregando a palavra, a igreja estava se multiplicando de uma forma absurda, e o que é que acontece? O sacerdote, o sumo sacerdote, não entendendo os planos de Deus e aquilo que Deus havia estabelecido, rejeitaram o avivamento que era o próprio Jesus, crucificaram Jesus, estavam impedindo os discípulos de ministrarem a palavra e de ensinar. E eles estavam se reunindo dizendo assim: a gente vai matar esse cara. Se eles não pararem de falar, de ensinar, de pregar no nome desse Jesus, vamos matar eles. E aí eles voltam para Pedro e João e dizem assim: se vocês não pararem de falar, se vocês não fechar a boca de vocês, se vocês não se calarem, a gente vai matar vocês. A gente não suporta mais esses ensinamentos errados, essas heresias. A gente não suporta mais essas blasfêmias que vocês estão pregando. Aí Pedro, em uma ousadia do Espírito, porque a unção tinha caído sobre a vida dele,
Pedro, debaixo da ousadia do Espírito, ele se levanta e diz: se é justo obedecer a você ou ao Senhor? Acho que você não ouviu isso não, meu irmão. Os caras sendo ameaçados de morte, cara. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: é justo obedecer a você ou a voz do Senhor? Aí vem a parte mais linda, irmão. Aí eles vão orar. E numa situação dessa, o que é que você oraria? Senhor, me livra desse negócio. Senhor, me dá um livramento grande aqui, porque eu vou morrer. Senhor, me tira desse lugar, me traslada. Senhor, me tira dessa situação, envia os teus anjos aqui, Senhor. A oração foi essa? Senhor, me livra desse mal, me coloca em outro lugar. Senhor, eu quero ser teu servo, mas assim, sob ameaça, não dá não. Não, para morrer não. Para morrer é demais, a minha vida é muito preciosa. Foi assim? Eles oraram assim? Não. Pedro levanta a voz e diz assim: tu, soberano Deus, que fizeste o céu, a terra e tudo que neles há, olha para as ameaças deles, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode operar. E a única coisa que nós pedimos: ousadia para pregar a tua palavra. Não, a gente não quer mais nada. Não, a gente não quer que o Senhor nos livre. A gente não quer que o Senhor tire a gente daqui. A gente não quer que o Senhor faça alguma coisa. Sabe, a gente não está pedindo para a nossa pele. A gente não está pedindo para livrar a gente do mal, livrar a gente do perigo. A gente não está com medo de morrer. A gente só quer uma coisa, porque depois que essa unção caiu sobre a minha vida, eu quero ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra. E enquanto eu prego, Senhor, opera sinais. Enquanto eu prego, faz prodígios. Senhor, enquanto eu prego, opera maravilhas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Os caras estavam preocupados em ser usado por Deus. Diferente do Pedro que disse assim: não, eu vou para a cruz, eu vou morrer. E depois que é interrogado e que se coloca diante de uma situação de oposição, ele nega. Ah, não era você que andava com Jesus? Não, oxe, acho que você está me confundindo com alguém. Ah, era você que andava com Jesus, o seu sotaque está demonstrando, você estava andando com Jesus. Não era eu não. Ah, você andou com Jesus? Não era eu não. Irmãos, mas depois que o cara recebe a unção, depois que o manto cai sobre a vida dele, ele diz assim: é o quê? Depois que o manto de unção cai sobre a vida dele, ele diz: como é? Senhor, olha para as ameaças dele, Senhor. Só me concede uma coisa: ousadia e intrepidez. Irmãos, a gente está preocupado com o que nesses dias? O que eu estou ministrando aqui é muito maior do que o dinheiro, é muito maior do que fama, é muito maior do que a bênção que você recebeu semana passada. É muito maior do que isso. Senhor, enquanto a gente está ministrando, opera sinais, prodígios e maravilhas. Em outras palavras, ei, minha vida já deixou de ter valor já há muito tempo. Ah, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Agora é o reino de Deus. Acabou-se, como diz os nordestinos, né? Acabou-se o tempo que eu me preocupava com o meu bem-estar, que eu me preocupava com o meu lazer, que eu me preocupava como iriam ser as coisas. Há muito tempo atrás eu me preocupava, eu ficava ansioso, eu ficava muito preocupado, eu ficava angustiado, eu não sabia como é que as coisas iam acontecer, se ia dar certo, se não ia. Não, irmãos, agora nós temos um dono. Deixa eu dizer algo para você: é uma unção poderosa que está sobre a sua vida. É uma unção poderosa que está sobre a sua vida. Eu quero que você não perca uma oportunidade que está sendo colocada diante de você. Eu vou dizer de novo: eu quero que você não perca uma oportunidade que está diante de você. Deus, Ele oportuniza. E uma oportunidade está diante da gente.
E Elias, na antiga aliança, ele faz um pedido a Eliseu. Melhor dizendo, Eliseu faz um pedido a Elias. E qual é o pedido? 2 Reis, capítulo 2, o texto que nós lemos, qual é o pedido? Eu quero porção dobrada. E sabe por que Elias? Não, gente, preste atenção, eu estou ficando empolgado. E sabe por que Elias disse assim: dura coisa pediste? Sabe por quê? Quando Eliseu fala com ele, ele diz assim: eu quero porção dobrada do que você tem, eu quero porção dobrada, eu quero fazer mais do que você operou, eu quero operar em coisas maiores do que você operou, eu quero andar em um sobrenatural muito mais poderoso do que o que você andou, eu quero operar em coisas maiores. Aí Elias olha para ele e diz assim: rapaz, dura coisa você pediu. Porque superar o ministério de Elias é uma responsabilidade muito grande. Ele disse: dura coisa pediste. Não, mas não se preocupa não. Depois você lê o texto em casa. Ele disse assim: eu vou. E aquele que me vê subindo na carruagem, se você me vê, isso indica que o que você pediu vai ser concedido. E o que é que acontece? Aquela carruagem de fogo poderosa levando Elias, e o manto de Elias cai. E cai sobre quem? Cai sobre a vida dele. No mesmo tempo que o manto de Elias cai sobre Eliseu, ele diz assim: onde está o Deus de Elias? E ele roda a capa. E ele começa o seu ministério. Eu quero dizer, meu irmão, Elias foi levado. Elias subiu ao céu. Jesus foi assunto aos céus. Jesus subiu aos céus, venceu a gravidade e subiu aos céus. E o que ele disse? Faça. Vou dizer de novo, ele disse: faça. Ele disse: em meu nome opere. Em meu nome faça. Em meu nome vocês podem operar. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? A capa que estava sobre Jesus. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? A capa de unção que estava sobre Jesus caiu sobre a igreja. Por isso que é tão poderoso aquilo que você carrega. E a partir do momento que essa unção vem sobre você, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo, mas eu estou dando uma resposta à altura do que foi investido na minha vida. Eu estou dando uma resposta à altura daquilo que foi investido na minha vida. E eu não quero chegar diante do meu Deus e ele olhar para mim e dizer assim: filho, tantas ferramentas, uma unção extraordinária, tantas coisas eu coloquei nas suas mãos, e você não operou. Eu não quero deixar de desejar naquilo que foi colocado em minhas mãos. Você está comigo? Amamos a unção, irmãos. Desejamos aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas e queremos fluir nessas coisas. E quando a gente olha para a palavra, a gente diz assim: rapaz, tem muitas promessas aqui. Quando você olha para a palavra, você percebe o quanto você ainda está longe de chegar na plenitude que Deus deseja para você. É por isso que eu quero te dizer uma coisa: se você olha para as Escrituras e você não gera um sentimento de inconformidade, talvez você não esteja se relacionando com o Jesus ressurreto, revelado. É por isso que todas as vezes que eu olho para as Escrituras e que eu entendo que o que Deus espera verdadeiramente de mim para esses dias, eu digo: não, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado. Eu vou dizer de novo: eu não posso ficar parado. Aleluia, aleluia. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse para cá. Eu preciso orar por algumas pessoas aqui. O Espírito Santo quer se mover nessa noite. Existe uma unção sobre a sua vida, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus aí, no seu lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia.